Que alegria estar aqui nesse Congresso Nacional, que alegria reencontrar todos vocês, que bom o retorno do presencial. E hoje, para falar de um tema que vem sendo meu objeto de estudo, para falar de um tema que eu venho me dedicando nos últimos anos, para conversar um pouquinho sobre pacto antinupcial. Saúdo a todos e a todas, consigno novamente minha alegria de estar aqui, e sem mais delongas, porque o tempo é um pouco curto, já inicio falando um pouquinho com vocês sobre essa questão do pacto antinupcial. É curioso, eu pego carona na brilhante fala da professora Andréa, é curioso o momento que nós vivemos hoje. Na verdade, nós vivemos um momento de uma fase de pós-tudo, dizem alguns. Nós vivemos a pós-revolução industrial, nós vivemos o pós-Marx, nós vivemos talvez o pós-Covid, A gente não sabemos ainda se há ou não já consignado esse pós-Covid. E é interessante que veio o novo, mas o novo ainda não se desenhou por completo. E é interessante perceber que a pós-modernidade, ela traz uma série de situações, no mínimo, contraditórias. Ao mesmo tempo que nós estamos conectados com todos e todas, ao alcance da mão de um celular ali, nós estamos isolados em nosso quarto, em um computador, em um celular, em um PC. E essas contradições, elas obviamente refletem no nosso modo de viver. E, obviamente, tocam também no direito das famílias. É incrível como a liquidez afetiva trouxe a ideia de relações cada vez mais efêmeras, mais verticalizadas às vezes, mais intensas, mas principalmente a noção de que as relações, elas acabam. Ao que parece, a geração fast food criou o fast love. E aquele que já passou por uma dissolução afetiva, aquele que já vivenciou o debate dos restos do afeto no Poder Judiciário, muitas vezes deseja estabelecer regras para que, se isso vier a acontecer novamente, tenha ali algum tipo de mecanismo de dinâmica diferente, que tenha ali efetivamente algum tipo de caminho mais suave a percorrer. As pessoas muitas vezes não querem mais um casamento como se fosse um contrato de adesão, uma camisa unissex, tamanho único, que você diz aquele sim e de repente adere a um bloco normativo pré-determinado. Mas aí fica a dúvida, como customizar essa relação? Como trazer essas regras específicas que se amoldem a um determinado casal? Um dos instrumentos que a gente tem, não é o único, mas é um dos instrumentos que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro e, sem sombra de dúvidas, um instrumento que já está aí há bastante tempo é o nosso pacto antinupcial. Ele é antinupcial porque ele é feito antes do casamento, através de escritura pública, na verdade, e produzirá os seus efeitos no momento do casamento. No momento em que você se casa, ele tem ali a produção de efeitos. E esse pacto, que originariamente tinha um objeto meramente patrimonial, originariamente servia para regular apenas e tão somente questões relacionadas ao regime de bens, progrediu em objeto. Ele aumentou em objeto. E passou a regular outros temas, passou a regular outras questões, passou a regular questões pessoais, como coloca o enunciado 635 do Conselho da Justiça Federal. Passou a regular questões procedimentais, como coloca o enunciado 18 da Jornada de Processo Civil do Conselho da Justiça Federal, coloca o enunciado 24 desta Casa, do IBDFAN, coloca o enunciado 492 do Fórum Permanente de Processo Civil. O nosso pacto, portanto, alargou o seu objeto. A nossa autonomia, portanto, dentro do pacto antinupcial, ela expandiu. Isso, obviamente, não quer dizer que o pacto se tornou um vale-tudo jurídico. Claro que não. Como bem posto na fala do professor Tartucci, como bem posto na fala do professor Aguirre, todo e qualquer negócio, todo e qualquer ajuste privado tem limites, lógico. Nós temos sistema de nulidades. E não é por outro motivo que o próprio Código Civil, no 1655 do Código, está lá expresso que o pacto tem que respeitar as questões de ordem pública. Claro, não é possível ao pacto desrespeitar questões de ordem pública, sob pena de uma invalidade parcial, sob pena daquela cláusula que desrespeita aquela questão de ordem pública ser extirpada do pacto. Não é o pacto que é inválido, mas apenas aquela específica cláusula. Mas, Luciano, como é que esse pacto poderia trazer, então, negócios jurídicos processuais?
E o que é esse negócio jurídico processual? Gente, o negócio jurídico processual é o autorregramento da vontade dentro do processo civil. É uma fonte normativa convencional. As partes podem, desde o CPC de 2015, criarem acordos procedimentais. É possível que vocês regulem, claro, dentro dos limites da autonomia privada, questões relacionadas ao procedimento. É bem verdade que o CPC anterior já tratava de negócio jurídico processual. Mas lá na lei antiga, nós tínhamos apenas e tão somente negócios jurídicos processuais típicos. Há um que todos aqui seguramente já viram em contratos por aí, que é a eleição de foro. Clássico, secular no Brasil, que continua inclusive no CPC novo. A grande novidade, porém, que nós temos no novo CPC é a possibilidade dos negócios jurídicos processuais atípicos. Artigo 190, uma cláusula de homenagem à autonomia. Você pode trazer autorregramento sobre questões procedimentais. Você pode trazer autorregramento sobre posições processuais, ônus, faculdades, deveres. Obviamente que não dá para se dispor do que não se tem, né? Então não dá, por exemplo, para dizer que naquele processo o magistrado poderá julgar contra a lege. Essa é uma posição do juiz, não é verdade? Não dá para você dizer, por exemplo, que haverá um desrespeito à boa-fé. A boa-fé é uma questão de ordem o quê? Pública. Nós temos limites, mas temos efetivamente essa possibilidade de trazermos esses negócios jurídicos processuais. E o pacto antinupcial, ele pode sim regular sobre esses negócios jurídicos processuais. É plenamente possível que um casal, na confecção do pacto, traga, portanto, questões patrimoniais, a exemplo da eleição do regime de bens, algo secular, plenamente possível, traga questões pessoais, e a doutrina vem progredindo neste pacto, regulando acerca destes assuntos, como a dispensa de coabitação, tratado por vários doutrinadores, a exemplo da professora Maria Berenice Dias, e é viável também, e aqui está o recorte, que o pacto verse sobre o procedimento da futura ação de dissolução afetiva. Luciano talvez seja um tanto quanto maquiavélico, né? Nem casaram ainda, porque o pacto é antinupcial, na verdade, anterior, e já estão pensando sobre as regras da futura dissolução afetiva? Sim, talvez seja um pouco maquiavélico, mas aquele que já sofreu as angúrias de um processo litigioso familiar e está adentrando em um segundo casamento, um terceiro casamento, talvez tenha interesse de deixar as regras claras. E é interessante porque, como o pacto antinupcial, ele é realizado antes do casamento, em um momento em que ainda não há processo em curso, obviamente há uma neutralidade maior, obviamente há uma empatia maior, as partes conseguem dialogar de uma maneira melhor. E aí eu trago para vocês, a partir de agora, algumas sugestões. É possível que o pacto antinupcial, por exemplo, regule uma tentativa de autocomposição prévia obrigatória. Nomeie, por exemplo, um instituto para que o casal, antes de buscar o Poder Judiciário, tente ali uma autocomposição. É possível que o pacto ele traga um escalonamento desses métodos alternativos prévios. Primeiro vai tentar uma mediação privada, se não der certo, vamos tentar uma conciliação privada, e não dando certo, a gente avança, então, para o processo judicial. É possível que o pacto antinupcial traga a obrigatoriedade daquela audiência preliminar, aquela audiência de autocomposição que está prevista no CPC, em que em muitos lugares da federação, se uma das partes disser que não tem interesse, não há audiência, não é verdade? Mas é possível que o pacto diga, não, no nosso caso vai ter audiência, a gente vai tentar fazer a autocomposição. Ou é possível que o pacto já traga a exclusão dessa audiência, ou ainda que desloque procedimentalmente essa audiência. Eu não sei qual é a experiência de vocês na advocacia, mas o número de acordos, falo pela minha advocacia, na audiência inicial do processo, ele não costuma ser alto, ele costuma ser baixo, porque naquele momento as partes estão com sangue no olho. Na verdade, se alguém ajuizou uma ação contra outra pessoa, é porque a coisa não ia bem. E a outra nem contestou ainda, viu aquela inicial, que às vezes, a depender da forma que foi redigida, como se diz por aí, quando você espreme ela, cai sangue e lágrimas, não é isso?
Então a outra parte diz, olha, não tem acordo não. Então talvez deslocar essa audiência, por exemplo, para o momento após a instrução processual, seja mais produtivo. Porque após a instrução, os advogados já têm uma ideia ali de como está o cenário, não é verdade? Falam, nesse aqui vai dar certo, naquele ali não vai dar muito certo, não é verdade? É possível que se traga a possibilidade do divórcio liminar. O colega falou aqui um pouco mais cedo. No nosso caso, cabe. Divórcio liminar com uma tutela de evidência é possível, né? Ou ainda que se vede esse divórcio liminar, dizendo, no nosso caso não cabe, renascendo o prazo de reflexão para as partes tentarem fazer ali algum tipo de autocomposição. É possível que se pactue uma cláusula de não petendo, de não pedido sobre um determinado assunto. Por exemplo, não vai ter pedido de alimento compensatório. Apesar do imóvel ser do casal, quem vai ficar no imóvel vai ficar com o menor lá no domicílio, e aqui, em relação a esse assunto, não vai ter alimento compensatório. E se alguém pedir, eu já posso atrelar uma cláusula penal, de penalidade, de repente até a ser compensada na partilha de bens, dentro dos próprios autos. Você pode trazer um pacto de apresentação de documentos. É porque é um inferno, né? Nas ações de família, todo mundo vira pobre. Todo mundo quer esconder o dinheiro. Não é verdade? Tem cliente que vai até mal vestido para audiência. Outro dia eu falei, meu amigo, o que foi que aconteceu? Foi roubado? Não, doutor, é que se eu vim arrumado, a pensão vai ser pior, né? Doutora lá vai fixar uma pensão. Então, vamos fixar o seguinte, na inicial tem que trazer os últimos 5 impostos de renda, na contestação os últimos 5 impostos de rendas, e se não trouxer, já autoriza o juízo a fazer o cisbajude e atrela uma penalização em relação a esse assunto. Acabou esconde-esconde patrimonial, não é boa fé? O sistema não é ético? Vamos jogar aberto. Então, é possível que você traga uma limitação do processo à segunda instância. Gente, vamos combinar. É fato que no STJ, vez por outra, há reformas. Mas se a gente pegar nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, quantos recursos especiais chegam até o STJ? Vamos combinar? Você já faz aquele recurso especial falando, né? É melhor até preparar logo o agravo, que aí ganha tempo. Não é verdade? São poucos. Vamos combinar, na segunda instância, o processo é analisado por um juiz de primeiro grau, muitas vezes de uma vara especializada, e por uma turma julgadora do tribunal com 3 desembargadores, na verdade? Já deu. Vamos encerrar aí. Você pode trazer meios alternativos de comunicação, WhatsApp, e-mail, se comprometendo as partes a atualizar esses meios de comunicação. Você pode trazer algo, e aí pega o carona na fala novamente da professora Andréa, na brilhante fala da professora Andréa, de limitação da publicidade para além do processo, para acabar com esse exibicionismo das redes sociais. O que está no processo, fica no processo. E quem veicular print, quem veicular informação, eu tenho uma cláusula penal atrelada. É possível que eu crie um estandar de prova ilícita. Olha, no meu processo não cabe print, não cabe filmagem, com cláusula penal atrelada. É possível que eu tenha uma escolha prévia de um perito. Olha, como eu tenho um patrimônio muito grande, tem ações de empresas, né, cotas sociais, a gente já está deixando eleito aqui no pacto que é a empresa X que vai proceder à apuração de haveres. E a gente está aqui, aderindo a este opinativo dessa empresa, dispensar assistente técnico, até dispensar a perícia. Se o patrimônio imobilizado for muito grande em nome da pessoa física, eleger um administrador dos bens, para que aquele administrador faça a gerência, pague as contas de IPTU, condomínio, etc., efetue eventualmente a distribuição de lucros existentes, preste contas, tudo isso pode ser regulado, para não ficar aquela situação de um recebendo todos os frutos enquanto o outro está, né, na dificuldade financeira. É possível que você indique a partilha prévia e antecipada de bens específicos, já com a fruição automática. Carro, cada um fica com o seu, por exemplo, é viável. Pactuar a alienação prévia de um bem, até para pagar as custas do processo, para custear essa relação, e recorribilidade de decisões interlocutórias. Olha, não vai ter agravo. E aí, preliminar de apelação. É possível que você traga retirada de efeito suspensivo da apelação,
para que você tenha uma execução provisória de pronto, ou se você acha que não deve ter execução provisória, que você vede essa execução provisória. Percebam vocês que são várias as possibilidades. E o que eu trouxe aqui é um rol meramente exemplificativo. Obviamente, todo este rol e toda e qualquer possibilidade levantada tem que ser analisada sobre a lente da autonomia. Tem que ser analisada sobre a lente das fronteiras da autonomia. Tem que ser verificada com o olhar de que não pode se desrespeitar questões de ordem pública. Mas é claro e é óbvio que o direito das famílias, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele cada vez mais progride em autonomia. Há gritos de autonomia. As pessoas, como eu dizia no início da minha fala, não desejam mais um casamento de contrato por adesão. Não desejam mais um relacionamento que seja uma camisa unissex de tamanho único. As pessoas querem um relacionamento para chamar de seu. As pessoas clamam pela possibilidade de regularem, óbvio, dentro dos limites legislativos, dentro da moldura da autonomia, aquilo que melhor lhes aprouver nas suas respectivas relações familiares. Afinal de contas, a mim soa sempre muito estranho a gente entregar uma questão familiar, que é uma questão tão íntima, é uma questão que muda tanto de local para local, de casal para casal, para uma solução que é dada por um quê? Terceiro. Que muitas vezes, por conta de volume, por questão de logística, por uma série de questões, não tem como se debruçar tão a fundo naquele tema, a ponto de dar uma solução que efetivamente gere a pacificação daquela situação. Gente, muito do que eu falei para vocês hoje aqui é objeto da minha tese de doutorado, está aí à disposição com o nosso livreiro. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, deixo os meus contatos, muito obrigado.